Regra número 1 na minha família: honre os seus pais. Eles são os seres supremos que te deram a vida, que suaram e se sacrificaram tanto para pôr um teto sobre a sua cabeça, comida no seu prato, uma quantidade épica de comida. O mínimo que pode fazer para retribuir é todas as coisas que eles pedirem. Você gostou daquele filme Red, da Disney? Que é a história de uma menininha que tem que controlar as emoções, senão ela vira um panda? Eu não gostei, eu adorei, igual fala. É, muito História, né? É muito bom, né? É verdade, a menininha é uma japa, né? É. E como toda família japa, você sabe, né? Modelo autoritário, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Regras rígidas. Não tinha muito diálogo lá em casa, né? Mas eles tinham boas intenções. Eles nem sabiam o que era educação emocional. Na época não se estudava sobre a criança. É verdade. Mas sabe que não é uma coisa só lá de antigamente, né? Hoje ainda existem muitas famílias que acham que todo esse papo de emoções é uma grande bobagem. Sim, sim. Ai, se eu pudesse voltar no tempo, né? Imagina se a gente pudesse entrar numa máquina e voltasse ensinando para eles educação emocional. E boa, né? Nossa vida, né? Seria. E essa timidez, essa dificuldade que eu tenho de exposição me ajuda bastante. Esse trabalho está sendo bem difícil, né? Enfrentar as nossas emoções, enfrentar essa exposição é algo difícil, mas a gente está tentando. Ju, mas espera um pouquinho. Antes da gente entrar no novo tema, a gente precisa recapitular as cenas anteriores. Porque recapitular é viver e aprender. Então, lá atrás, eu saí daqui, Ju, pensando que eu super era um modelo assertivo, em que estava desenvolvendo o melhor potencial. Afinal de contas, eu converso com os meus filhos, eu faço reunião. É psicóloga, né? Sou, né? Você não faz tudo perfeito em casa? Ai, não. Por que não? Porque nós seguimos o nosso modelo e nosso estilo parental, né? E na relação com os nossos filhos, nós somos apenas mães. Então, mesmo tendo todo o conhecimento teórico, mesmo conhecendo e atendendo e praticando, a gente tem as nossas dificuldades. É verdade. Mas assim, tá? Eu acho que uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente é paciência, sabe? Acolhimento com a gente mesmo. Ju, espera. Você não sabe. Cheguei em casa, fui fazer lição, colhi outro. Aí, ele apagava toda hora que ele escrevia. Uhum. Aquela coisa perfeccionista, com medo de errar. E eu achando que eu era assertiva. Será que eu tô sendo outro modelo? Talvez, né? Então, quando a gente fala lá dos estilos parentais que a gente viu no capítulo passado, uma coisa muito comum é a gente transitar entre vários estilos parentais. Então, não é uma coisa rígida e fechada. Eu, por exemplo, tenho uma tendência aí à permissividade, porque eu sou boazinha, assim, sou tranquila, não gosto de briga, não tenho, assim, aquela facilidade de dizer não, de comprar as brigas. Então, para mim é muito mais fácil fazer tudo o que as minhas filhas querem. Mas eu sei que esse não é o caminho mais saudável para a educação emocional delas. Então, eu tenho que estar sempre desviando da permissividade para ir para um caminho, às vezes, um pouco mais autoritário e encontrar esse caminho assertivo. E sempre tentando, a gente vai melhorando, porque a gente sabe que é o melhor para eles. E eu nem preciso dizer qual que é o meu modelo. Autoritário, não pode errar, não pode errar. E perceber os comportamentos da criança são muito importantes nesse momento. Então, as professoras diziam que ser perfeccionista era uma boa qualidade. Afinal de contas, ele está indo bem, está desenvolvendo, né? Só que eu percebo que hoje isso está gerando um sofrimento. Porque ele apaga, ele não quer fazer. Aí tem que fazer estrelinha na aula de educação física, eu não quero fazer por medo da exposição e o medo de errar, né? Então, quando a gente percebe que a criança está apresentando dificuldades, está apresentando sofrimento naquele comportamento, pode ser que nós pais estamos ou apertando demais o processo educacional ou afrouxando demais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para usar a medida certa no processo de parentalidade. Exatamente. E assim, uma coisa que a gente vê lá no consultório das famílias que nos procuram é assim um caminhão de culpa, de arrependimento, de medos, de dúvidas. Então as famílias vêm com uma fala muito, eu fiz tudo errado, o que eu faço para melhorar? Então às vezes a gente já vê um movimento do primeiro filho para o segundo filho, né? Então algumas experiências que não deram certo depois elas vão tentando melhorar. E buscando ajuda, buscando informação, estudando para que isso seja cada vez mais fácil, mais fluido e mais leve para essa família. Então a gente não pode esquecer de ter acolhimento, autocompaixão, paciência com a gente mesmo
e se dedicar, né? Ir no sentido, né, no caminho dos nossos valores, ir atrás do que a gente quer, que com certeza o resultado vai ser o melhor possível. Eu gosto muito de usar lá no consultório para os pacientes que não tem certo e errado, porque o certo para mim pode ser errado para você e vice-versa, né? Então eu gosto muito de usar o termo assim, tá funcionando ou não está funcionando? É possível a gente fazer? Porque às vezes a gente tem uma expectativa e a gente não consegue colocar isso na prática. Então isso é possível naquele momento, né? Naquele momento eu consegui utilizar a melhor prática. Se não conseguir, não significa que você está sendo exercendo esse papel, né? Em todos os momentos da vida. Às vezes a gente pode estar mudando. E em alguns momentos a gente tem que ser autoritário. Se a criança está enfrentando um perigo, a gente vai dizer não pode, né? Mas não significa que a gente tem que estar sempre nesse papel, sempre nesse estilo parental. Para quem fez aquele teste da qualidade de presença que a gente deixou no material de apoio lá no capítulo passado, talvez o resultado tenha te deixado um pouco preocupado ali com, né, o número que você atingiu. Porém, o nosso objetivo aqui não é deixar ninguém desesperado, é simplesmente trazer um alerta para que você consiga pensar de uma outra forma e tenha esse impulso para a mudança. E para quem ainda não está convencido e acha que isso ainda é papo de psicólogo, a gente vai mostrar aqui dados de saúde mental. Pandemia de Covid desencadeia aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. É um dado da OMS, março de 2022. Só em 2020, no início da pandemia, dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho dão conta de que foram quase 300 mil trabalhadores afastados no Brasil. O suicídio é a terceira maior causa de morte dos adolescentes de 15 a 19 anos. Ou seja, é muito importante a gente trabalhar sobre educação emocional na vida das crianças. Mas também tem algumas pesquisas que trazem boas notícias. Os Estados Unidos desenvolveu uma pesquisa sobre o efeito da educação socioemocional ao longo do tempo. E nessa pesquisa, um dado interessante é que eles chegaram na conclusão de que cada dólar investido em um aluno ou uma criança que recebe esse tipo de educação, ele se reverte em $7 para a sociedade, em benefícios para a sociedade. Então aí a gente já tem uma estatística bem positiva que nos estimula a melhorar. E o que a gente pensa também sobre a pandemia em si é o seguinte: se hoje a gente tem esse tamanho de prejuízo nas pessoas, em nós adultos, sobre a forma como nós fomos impactados pela pandemia, a gente logo pensa qual é o tamanho da nossa resiliência, qual o suporte emocional que a gente teve ao longo da vida para chegar aqui hoje e reagir dessa forma como nós reagimos, né? Então a gente sabe o quanto ainda é tudo muito difícil, mas talvez se nós tivéssemos tido um suporte emocional, uma educação emocional lá na nossa infância, poderia ser diferente. Ju, você sabe que meu pai trabalha com agricultura, né? Ele é veterinário e trabalha com agricultura. E eu gosto de usar muito uma metáfora. Criança é terra fértil. O que a gente semeia, a gente vai colher. Então, o que a gente está semeando nos nossos filhos hoje para a gente colher depois? Então, venham com a gente. Hoje o tema vai ser emoções. Vamos falar sobre razão e as emoções, o que são as emoções e validação e regulação emocional. Então, quando nós nos tornamos pais, logo a gente já vai pensar o que eu vou fazer para essa criança se desenvolver. E aí a gente vê aquela lista enorme de atividades extracurriculares. É judô, é inglês, espanhol, um montão de coisas para estimular com que nosso filho seja inteligente, seja capaz. Mas será mesmo que a gente está fazendo todo o possível, investindo só na estimulação cognitiva? Então eu quero que vocês imaginem um trem que precisa, né, para ele se movimentar, ele precisa andar pelos trilhos. Então imagina se esse trilho, ele tem um lado com a manutenção em dia e o outro lado todo enferrujado. Como que vocês acham que esse trem vai se locomover? Provavelmente ele vai ter algumas dificuldades, talvez ao longo do trajeto ele saia do trilho, talvez ele pare, talvez ele fique mais lento. Então assim também é no nosso desenvolvimento ao longo da vida. Então a gente tem, né, muitos estudos que evidenciam que o cérebro ele não nasce pronto. Pelo contrário, ele demora muitos e muitos anos para terminar a sua formação completa. Então, essa região aqui da testa, que é o córtex pré-frontal, ele digamos que termina a sua formação lá pelos 25 anos ou até mais. Então, essa é a região responsável por tomada de decisão, por resolução de conflitos,
por controle inibitório. Então, todas essas coisas que às vezes a gente exige da criança, ela ainda não tem capacidade para fazer. Então, a gente tem que evitar um pouco aquele discurso de educar a criança através do sermão, tentar convencer ela ali na lógica, porque somente a lógica e os aspectos cognitivos não dão conta do que essa criança precisa. E aí, quando a gente pensa, tá, mas então o que a criança consegue fazer? A gente sabe que ali, principalmente na primeira infância, até uns 5 anos mais ou menos, a criança funciona muito pelo sensorial e pelo emocional. Então, as emoções são a principal linguagem que ela usa para se comunicar. Mesmo que ela não saiba dizer o que ela está sentindo exatamente, que expresse isso de uma forma, às vezes, descontrolada, é a emoção que faz com que ela tome as principais atitudes. Então, quando a gente vai lidar com um conflito, um embate ali com a criança, a gente tem que lembrar disso. Opa, eu tenho aqui uma criança que ainda não vai conseguir conversar comigo de igual para igual. Mesmo que pareça que ela é super esperta, super inteligente, ela ainda não tem essa capacidade. Então, você precisa voltar no eixo, né? E lembrar que ela vai reagir melhor se você trouxer um brinquedo, se você fizer um faz de conta, se você optar por um caminho lúdico, um abraço, um afeto ou uma reação assim sensorial, uma cócega, um abraço quentinho. Então, isso vai ser muito mais fácil com que você se comunique com essa criança. Então, esse aspecto emocional que a gente está falando, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser visto, ele precisa ser tratado com toda a delicadeza e gentileza que ele merece. Falar em emoção é falar em saúde, né? Mas antes da gente entrar no termo das emoções, eu queria perguntar para vocês se vocês já ouviram falar sobre, ou alguém já falou para vocês que sentir emoções é frescura, que não vale a pena ficar colocando as emoções para fora. Quando eu sou forte, para que eu seja forte, eu tenho que expressar, eu não posso expressar as minhas emoções, né? No modelo autoritário e nas famílias japonesas, é muito frequente essa força estar relacionada ao controle da emoção. Só que a gente sabe e a gente vê evidências e dados científicos de que a taxa de mortalidade por suicídio no Japão ela é altíssima. E muito porque eles precisam controlar. E emoção a gente não consegue controlar porque é algo instintivo. Então é muito importante que a gente entenda que a força ela está na expressão e não em controlar algo que é inato do ser humano. Então, é importante que a gente olhe para as emoções, aceite essas emoções e a gente entenda qual que é a função delas. Parece um tema novo, né, gente? Mas não é. Se a gente parar para pensar, lá na época de Darwin já existiam esses estudos. Ele começou os estudos através das expressões. Então, ele começou a perceber que as expressões dos animais eram muito parecidas com as dos seres humanos. Então, por exemplo, uma expressão de um animal bravo, um cão raivoso, bravo, né? Você já consegue até imaginar a carinha dele aí, né? Então, provavelmente ele vai estar mostrando os dentes, os olhos arregalados. E com o ser humano não é diferente. Eu tenho até rugas aqui, ó, de tanto que eu faço isso, né? Dizem que Botox resolve, mas eu não sei, porque isso é algo que é da nossa dinâmica também, né? E se a gente olhar para Darwin, a gente pode também trazer um exemplo bem interessante. Quando nasce o bebezinho, a gente olha para ele, em poucas semanas, quando a gente vai para casa, ele começa a expressar um sorrisinho. A gente acha que ele está sorrindo para a gente. Será? Não é doce ilusão, são apenas espasmos que ele está fazendo. Mas é tão gostoso essa conexão com o bebê. E esse sorriso do bebê garantia, lá na antiguidade, a sobrevivência dele. Porque as mães alimentavam primeiro esses bebês ao invés dos outros. E a gente não pode esquecer que naquela época a gente precisava caçar para ter o alimento. Então os alimentos eram escassos. Então, através desse processo de sobrevivência, essas características elas foram sendo repassadas, né? E a gente carrega elas hoje ainda na nossa parte genética. Uma coisa que a gente usa também muito no consultório para explicar para as crianças esse medo do escuro, que muitas vêm com vergonha desse medo do escuro. E a gente explica para eles que medo do escuro é uma coisa natural. Vamos pensar o homem das cavernas. Não tinha câmera, não tinha alarme, não tinha porta, não tinha janela. Então esse medo ajudava a proteger eles, porque
através do medo, era um alarme para que eles ou fugissem ou tinha que enfrentar, né? Que é esse movimento de luta ou fuga. As emoções, ela tem como função comunicar. Então, eu vou comunicar algo para outra pessoa. E como é que a gente pode perceber essa comunicação? Quando eu estou com raiva, eu pego as sobrancelhas e vou colocar a sobrancelha, eu vou franzir as sobrancelhas. Meu olho vai ficar regalado, algumas vezes eu fico com força. E através disso, a outra pessoa entende que não pode chegar perto. Então, a gente está comunicando alguma coisa. Só que nós pais, às vezes, não entendemos isso. Porque, muitas vezes, a raiva, ela ativa, ela contagia a outra pessoa também. E a outra pessoa vem e aí potencializa essa raiva. É muito importante que a gente entenda essa comunicação que as emoções têm, porque a gente não comunica só falando, não é só pela fala que vem uma comunicação. A gente comunica pelo corpo inteiro. Então, as expressões faciais, o tom de voz. Dizem, eu não sei se é verdade, posso discordar disso, que eu tenho um tom de voz mais grave, eu sou mais autoritária. E muitas vezes eu vou fazer uma piada, as pessoas não entendem que eu estou querendo fazer uma piada, porque a forma como eu coloco, às vezes, não é compreendida. Algumas vezes eu vou chegar para os meus filhos e falo, filho, ele já entendeu que eu tô brava com ele, né? Agora, se eu já chego abrindo os braços, ele entende que eu tô alegre, que ele pode vir, que tá seguro esse momento. As emoções também nos preparam para a ação. Você já viu exemplos em que a mãe consegue levantar o carro para tirar o filho de lá de dentro? Como é que é possível isso, né? Todo o corpo, ele recebe adrenalina e tudo que é necessário para a sobrevivência daquele bebê ou daquela criança que está debaixo ali do carro. Aí depois a gente olha, nossa, como é que eu consegui fazer tudo isso, né? Ou também em outras situações, vamos pensar no nosso dia a dia. Se a gente percebe que tem alguém estranho do outro lado da rua, a gente vai sair correndo. E a gente só consegue sair correndo porque a gente fez essa percepção, né? A gente conseguiu identificar o medo dentro da gente. Então, ele está nos comunicando que existe um perigo. Então, as emoções, elas têm sensores, elas são sensores dentro da gente e que nos comunicam sempre alguma coisa. Uma outra questão que é muito importante a gente olhar para a questão da comunicação é que elas também podem nos enganar. Às vezes, ela nos engana. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se agora, nesse momento, você recebe um telefonema da escola, alguns pais podem pensar, meu Deus, o que aconteceu? Será que meu filho se machucou? Será que eu tenho que sair correndo daqui? O que está acontecendo com o meu filho? E outros pais podem simplesmente olhar e falar, deve ser algum informativo que a escola tá precisando falar, ou eu não paguei a mensalidade, né? Então, por que um pai consegue pensar isso e o outro fica morrendo, já pensa que o pior vai acontecer? Porque é a emoção que está por trás. Provavelmente esse pai que ficou ali preocupado com o filho foi acionado o medo. O outro pai já talvez não foi acionado nenhuma emoção e por isso que ele conseguiu ir muito mais pela razão. Bom, então as emoções, elas estão sempre juntinhas com o pensamento e o comportamento. Então nós entendemos que esse é um conjunto, uma forma de a gente entender tudo que a gente faz. Então todos os fatos que acontecem na nossa vida, os eventos, eles despertam em nós esse funcionamento. Então, um sistema influencia o outro. Os comportamentos, os pensamentos e as emoções. Então, o que são os pensamentos? O pensamento é a voz da emoção. Então, o que a gente entende? Então, baseado em todas essas reações que a gente tem, o que eu estou entendendo, interpretando daquela situação? E os comportamentos é o que a gente faz com isso. O nosso corpo, são as atitudes, as reações que a gente tem. Então, eu quero que vocês prestem atenção comigo aqui nos slides para a gente pensar num exemplo. Então, aqui no primeiro slide, a gente tem essa situação que é dormir sozinho no quarto. Então, o menininho, nesse primeiro exemplo, a gente vê que ele ficou com medo, né? A reação dele foi se esconder embaixo do cobertor, ficar tremendo. E o que ele pensa? Tem um monstro aqui. Então, a partir desse pensamento, ele tem essa emoção, que é o medo, e a reação dele é de se esconder, de evitar, né? Então, é uma situação perigosa. Já no outro exemplo, a mesma situação, que é de dormir sozinho no quarto, pode gerar um outro tipo de pensamento. Ai, que delícia, que sossego, né? Que silêncio bom. E aí a criança pode se sentir tranquila e realmente dormir, né? Então, o que a gente quer finalizar com vocês, para que vocês entendam que as pessoas são diferentes, pensam diferente, e a partir do pensamento de cada uma é que vai
desencadear esse comportamento e essa emoção. Por hoje, então, ficamos aqui com todo esse conteúdo sobre emoções, pensamentos e comportamentos. Vocês vão poder colocar em prática através de alguns recursos que estamos disponibilizando no material de apoio. Aguardamos vocês, então, no próximo capítulo, onde a gente vai falar o passo a passo para a educação emocional. Até lá!